Olá, boa tarde. Estamos aqui iniciando essa semana, segunda-feira, semana de intensivão sobre LGPD. Falamos para vocês na semana passada que no decorrer desta a gente traria aí algumas dicas, traríamos vídeos, enfim, algumas coisas aí sobre a LGPD, tá? Isso tem causado e está surgindo aí muitas dúvidas por diversas pessoas. O que eu faço? Qual é a necessidade de adequação? O que eu preciso fazer na minha empresa? Pessoal, não é má vontade aqui da gente da pesqueira, de estar auxiliando, de estar mandando talvez aí um modelo, algumas coisas como algumas pessoas têm solicitado. A implantação da LGPD na tua empresa é algo muito mais complexo e vocês vão estar acompanhando aí nos próximos vídeos e na sexta-feira, quando a gente fizer aí esse fechamento, vocês vão entender bem do que eu tô falando, tá? Então, hoje a gente vai trazer alguns conceitos, tá? Eu vou tentar trazer de uma forma bem didática, para a gente começar a se situar nesse universo aí de proteção de dados, tá bom? O que é a LGPD efetivamente? A LGPD, ela é a Lei de Proteção de Dados, tá? Ela é uma lei que foi sancionada no ano de 2018, entrou em vigor já em 2020 e agora, a partir do próximo mês, as penalidades, elas vão ser aplicadas à empresa que não estiver em conformidade, tá? Você que já ouviu diversas vezes, seja na internet, seja no canal aberto, enfim, falar daquele termo compliance é justamente isso, tá? É estar em conformidade, tá bom? Qual a função em si da LGPD? A função dela é determinar como a empresa vai fazer o tratamento dos dados pessoais. Quando eu falo dados pessoais, é porque a legislação ela se destina à pessoa física, ok? Então, os dados são da pessoa física. Isso não significa que a adequação é da pessoa física, não, a adequação é da pessoa jurídica, é você, empresa. Mas os dados que são armazenados e o que a gente se preocupa são com os dados da pessoa física, ok? A quem se destina? A legislação e a adequação, ela vai se destinar a toda e qualquer empresa que faz a coleta de dados, ok? Dados pessoais, tá? A gente vai falar depois também acerca do que é dado sensível, o que é dado anonimizado, enfim. Mas para a gente não misturar muito aí, trazer muitos conceitos no mesmo momento, vamos pensar em dados que identifiquem alguém, porque a gente tem dado identificável, dado identificado, enfim, tem algumas distinções, tá bom? Mas a gente avançando um pouquinho, Fábia, mas toda empresa precisa fazer adequação? Eu tenho aqui no texto da lei, eu tô lendo aqui no meu computador, as exceções, tá? O artigo 4º da Lei de Proteção de Dados, ele vai trazer as hipóteses de exceção. Lembrando que se trata de um rol taxativo e não um rol exemplificativo. Qual que é a diferença, Fábio, entre um e outro? O rol taxativo é aquele e não comporta nenhum acréscimo, é uma coisa já engessada. Enquanto que, se fosse um rol exemplificativo, aí a gente conseguiria usar aquilo como um modelo, digamos assim, e acrescentar algumas outras hipóteses. Esquece que não é essa a condição. Aqui a gente está falando de um rol taxativo. Então, se você se enquadrar em alguma das hipóteses que eu vou estar lendo agora na sequência, risca da tua vida a LGPD. Agora, se você não se encaixar em nenhuma dessas hipóteses, continua durante a semana a assistir os nossos vídeos, acompanha a gente na sexta-feira e depois, lógico, continua acompanhando a pesqueira também. Artigo 4º. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, ok?
Tratamentos de dados realizados para fins exclusivamente jornalístico e artístico ou acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os artigos 7º e 11º desta lei. Realizado para fins exclusivamente de segurança nacional, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais, ok? Essas são as hipóteses. Somente essas? Sim, somente essas, tá? Então, não se encaixou nisso que eu li. Se perdeu alguma informação, só jogar lá no Google, consultar artigo 4º da LGPD. Não se encaixou, precisa se adequar, tá? Você vai estar dentro do rol de empresas das quais é necessário o tratamento de dados. Fábia, mas o que é tratamento de dados? A gente vai continuar com o mesmo texto de lei. Para eu não correr o risco de deixar algum conceito de tratamento de dados fora do rol que nós estamos citando neste momento, eu vou ler também todas as hipóteses das quais estão na legislação. Tratamento de dados é qualquer operação realizada com dados pessoais que envolva coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, são somente essas as hipóteses de tratamento. Ou seja, a possibilidade de você fazer o tratamento de dados é muito considerável. Se você armazenar um dado, você já está fazendo um tratamento. Fábio, mas eu não estou alterando, eu não estou mudando, eu não estou fazendo nada. Estou fazendo uma mera coleta. Eu preciso me adequar? Sim, você precisa se adequar, tá? Lamento lhe informar, mas sim, você vai precisar se adequar. Maravilha! Eu não gostei de nada do que você falou e eu vou estar deixando essa tal de LGPD de lado e não quero saber de fazer adequação. Maravilha! Eu só vou passar agora para vocês quais são as consequências de uma não adequação. Se você não estiver em conformidade com a LGPD, quais são as suas consequências, você empresa, ok? Artigo 52 da mesma legislação. Nós vamos ter 3 penalidades, tá ok? Nós vamos ter advertência com indicação de prazo para a adoção de medidas corretivas. Nós teremos multas simples que serão calculadas em até 2% do teu faturamento da tua empresa, limitada a 50 milhões de reais por infração. E teremos também a suspensão da coleta de dados, tá ok? Essas são as penalidades que são trazidas pela legislação. Tá, mas quem que vai fazer essa fiscalização, esse acompanhamento na minha empresa? Foi criada também, juntamente com a legislação, a Agência Nacional de Proteção de Dados, tá? É ela que vai ser a responsável por fazer essa fiscalização. Pode estar surgindo aí na tua cabeça também uma dúvida no sentido de, nossa, será que essa agência vai conseguir chegar aqui na cidade, no município onde eu estou? Será que ela vai conseguir dar conta de tudo isso? Tem uma notícia aí para você. Ela pode delegar esse poder de fiscalização para PROCON, para Ministério Público e para as entidades de classe. Então, um exemplo para que todo mundo consiga aí se situar. Nós podemos citar o médico, tá? O médico tem o conselho de classe dele, que vai ser o CREMESP. Arquitetos, engenheiros têm o conselho de classe, que é o CREA, o contador, o CRC. Nós, advogados, temos a OAB. Elas também vão poder fazer essa fiscalização, tá? Então, eles vão ter esse poder de fiscalizar
as empresas em si, sobre a empresa e o próprio profissional, no caso, né? Se está em conformidade, se está fazendo da forma correta o armazenamento, o tratamento, enfim, se está cumprindo a legislação da maneira com que ela precisa ser cumprida. E para a gente finalizar, não há a necessidade da implantação ser desenvolvida do começo até o fim por um advogado, tá ok? Existem algumas partes que será necessária o conhecimento técnico de um advogado, mas também pode ser realizado por qualquer profissional que venha a ter o conhecimento da legislação, tá ok? Agradeço a atenção de vocês. Amanhã teremos aí mais alguns conceitos. Amanhã estaremos falando de pessoas que são denominadas na LGPD, ok? Falaremos de titular, controlador, operador e encarregado. Obrigada pela atenção de todos. Tchau, tchau.